Telespectador da TV Prevê, é sempre uma honra para nós aqui do Enfoque Regional trazermos as personalidades que fazem a vida pública desta cidade, desta região, deste estado e deste país, nas suas diversas áreas de atuação. Nós temos proporcionado aos nossos entrevistados a maneira mais fácil que eles possam ter uma interação, não só com aquelas pessoas que interessam pelos mais variados assuntos, mas para que o profissional que eu tenho o privilégio de entrevistá-lo possa falar do momento em que nós vivemos, principalmente quando se trata na área da saúde. E eu tenho hoje o privilégio, a honra de entrevistá-lo, um amigo desta casa, um amigo de há muitos anos e que também tem atuado na área da saúde, em municípios aqui da região, enfim, ele tem feito um trabalho muito notável na sua área e de especialidade, e eu tenho o privilégio de anunciar que eu conversarei nesses 30 minutos com o Dr. Roberto Marins, que é um cirurgião urologista aqui da nossa cidade e que certamente vai ter muito que contar, não só na sua especialidade, mas enfocar a saúde como um todo para o telespectador da nossa programação jornalista. Doutor Marins, é uma alegria muito grande, traga um abraço do professor José Luiz e seja muito bem-vindo à nossa programação. Obrigado, Samuel. Faço as suas palavras as minhas também. Estar podendo voltar a falar com você, um grande amigo, estar de volta a casa, mesmo que remotamente, é sempre uma honra, é muito gostoso rever os amigos e falar de um assunto que a gente gosta e que é importante, né, para toda a população. Doutor Marins, embora não seja a sua especialidade, é mais para infectologista, mas nós estamos hoje cumprindo uma etapa de vacinas, de imunizando a comunidade e a população de forma em geral. São Paulo, inclusive, está a alguns passos à frente do próprio país. No seu entendimento, como médico, como alguém ligado à área da saúde, isto vai trazer benefícios para voltarmos rapidamente à estabilidade, principalmente que a população precisa com a decaída dessas moléstias e principalmente da mortandade que assolou este país? Samuel, eu acho que é o único meio, eu acho que é a única saída, né? A gente conhece muito pouco ainda da doença, nós estamos cada dia mais conhecendo esse inimigo que a gente já vem batalhando aí há mais de anos, e uma coisa é clara e ficou muito bem estabelecida, que a imunização em massa é talvez a saída para que a gente consiga voltar ao nosso ritmo de vida normal, que a gente tinha antes dessa pandemia aí que assolou o mundo todo. A gente percebe aí nas cidades, como Botucatu, e mesmo lá em Serrana, perto de Ribeirão Preto, que eu tenho muito contato, que esse programa de vacinação em massa, de fato, diminuiu os números das doenças. Então, eu acho que nós estamos no caminho certo, eu acho que nós temos que batalhar para que essa imunização ocorra de uma forma o mais rápido possível, o mais eficaz possível, e com isso a gente consiga ir adquirindo a imunidade necessária para a gente conseguir voltar a realizar os hábitos diários, né, que a gente costumava fazer e que hoje estão modificados pela doença. Doutor Marins, eu percebi nesta Eurocopa que alguns países que tiveram também problemas seríssimos com esse vírus, com as ondas diversas, mas que abriram para o mundo a atividade normal. Tanto é que nós tivemos aí, na maioria dos jogos, 50%, 60%, 70% da população que pode ingressar num estádio de futebol. Eu tenho familiares nos Estados Unidos e eles me contam que a situação lá está absolutamente normalizada. De acordo com aquilo que nós estamos vacinando a população, no ritmo que nós nos encontramos neste momento, nós podemos voltar a esta mesma normalidade que estamos assistindo nos países do velho continente e até mesmo nos Estados Unidos?
Eu acredito que sim, Samuel, porque a tendência, que a gente já tem a experiência desses outros países, é hoje uma realidade. Como você disse, Estados Unidos, eu tenho uma filha que mora lá, que está estudando lá, e tá tudo assim normal no estado que ela mora, lá nos Estados Unidos, que é em Ohio, pela quantidade de vacinação que já foi atingida. Então, eu acho que a tendência nossa aqui também é chegarmos nesse denominador comum aí desses outros países. Lógico que as medidas de cuidado, esse uso da máscara, as medidas de aglomeração e de cuidados com a higiene, nunca se lavou tanto a mão, né, como se preconiza, uma coisa que a gente não tinha o hábito e assim por diante. Eu acho que isso vai ficar meio que enraizado na nossa população, assim como eu acho que o vírus também vai ficar fazendo parte endêmico aí de mais uma doença para a gente se preocupar todo ano. Mas eu acredito que a normalidade vai chegar a ser atingida da mesma forma que nesses países, Samuel. Nós tivemos nesse período talvez um decréscimo das outras especialidades que passaram a ter um menor envolvimento com a população, até porque a população ficou receosa de ir ao hospital, de ir correr atrás de outros problemas físicos. Na sua especialidade, que é a urologia, nós tivemos um decréscimo de procura médica por conta desta pandemia, doutor Marins? Sim, isso foi um reflexo geral que a gente observou, tanto no serviço público que eu trabalho, quanto no serviço privado, que realmente o medo, a insegurança da população em estar presente em consultórios levou realmente a uma diminuição dessa demanda. Agora, à medida que as vacinações foram ocorrendo e as orientações, as medidas sanitárias foram sendo adotadas, essa população voltou a frequentar novamente o consultório. Na rede pública, a gente nunca teve uma queda importante do movimento, mas havia sim o receio. E a gente sempre tem também, Samuel, os negacionistas, né? Eu lembro que eu atendia pacientes que não entravam de máscara no consultório e falavam que não iam pôr a máscara porque a doença não existia, que ele não acreditava na doença. Então eu falava, só que você vai ter que colocar a máscara, senão eu não vou conseguir te atender. Mas era o tempo de fazer a consulta e já tirava. Mas realmente a gente sentiu aí, de uma maneira geral, conversando com os colegas, que realmente caiu muito a demanda dos consultórios, em virtude, provavelmente, da preocupação, do desconhecimento de realmente estar presente aí nos consultórios, com receio de se contaminar, de realmente sair infectado, né? Doutor Marins, você até tocou num aspecto bastante questionável. Eu já tinha ouvido alguns especialistas, uns a favor, outros contra. Mas esta semana eu recebi no meu WhatsApp, eu recebo mensagens de vários segmentos. E uma médica, mandaram para mim que uma médica da Alemanha, infectologista, ela condenava, mas, olha, veementemente o uso de máscara. Ela dava as medidas do vírus, a medida dos panos que são colocados para a confecção das máscaras. Ela disse, e dizendo ainda mais, que a máscara causaria no futuro problemas para os pulmões das pessoas. Os pneumologistas vão ter muito trabalho, ela falou, porque esse uso contínuo de máscara por muita gente vai trazer um prejuízo futuro. Crianças, ela falou, nem pensar em colocar máscara. Essa era a tese da doutora lá da Alemanha. Você tem alguma opinião formada sobre isso? Olha, Samuel, eu espero que essa doutora aí não pegue o Covid, né? Porque realmente vai ser a resposta da melhor forma, né? Dessa opinião dela. Eu acho que o uso da máscara, na minha opinião, ela é importantíssima. Hoje é uma forma de barreira. Eu sou cirurgião, a vida inteira os cirurgiões usaram máscaras. O centro cirúrgico, de tempo de vida já profissional, eu já vi de tudo, Samuel. Eu já vi eles abolirem o propé no centro cirúrgico, que é aquela botinha de pano que a gente coloca por cima do sapato.
eu já vi, às vezes, eles quererem abolir o gorro padronizado, podia usar outro tipo de gorro, mas a máscara cirúrgica, ela nunca deixou de ser importante, necessária e obrigatória, porque ela realmente é uma barreira à emissão de perdigotos, de gotículas. Então, ela está realmente no caminho certo aí, de impedir que você propague da sua via aérea para os outros a presença, eventualmente, do vírus que está ocupando ali a sua orofaringe, a via respiratória. E eu a vida inteira usei máscara e não acredito que isso vá trazer nenhum malefício para a via respiratória ou que isso traga algum problema. Não vou negar, Samuel, que é muito desconfortável realmente a máscara, dependendo do que ela é feita, dependendo do material, ela vai realmente incomodando. E eu acho que pior que não usar máscara é usar a máscara errada, com o nariz para fora. Então, eu acho que isso aí é pior do que você não usar. Então, a gente realmente, na minha opinião, eu acredito que é a forma de barreira hoje que a gente impede, diante de um ambiente em que há mais pessoas, de evitar que a minha secreção, as minhas gotículas saiam para o ambiente e que da outra pessoa também saia para o ambiente. E com isso, com essa metodologia de barreira, a gente está impedindo, sim, a presença do vírus no ambiente, na mesa de trabalho, aqui no meu consultório, por exemplo, que a pessoa coloca a mão, depois me entrega o exame. Se ela está com a máscara, esse exame, essa colocação da mão nas superfícies, etc., está protegida, eventualmente, de ter as partículas virais. Então, eu acredito que a máscara ela não só ajuda, como ela vai persistir por muito tempo, Samuel. Eu quero ver daqui uns anos se alguém vai ter coragem, eventualmente, de entrar num ônibus, num metrô ou num estádio de futebol e não levar a sua máscara. Eu acredito que ela vai fazer parte aí da indumentária de cada um de nós. Para encerrar esse capítulo desta pandemia, nesta nossa entrevista, doutor Roberto, eu te pergunto, nós estamos aí cumprindo um estágio de vacinação. A gripe H1N1, ela veio e hoje nós temos a vacina anual, que agora está aberta à população de forma em geral. O senhor acredita também no seu entendimento de que nós devemos ter anualmente um tipo de vacina, como já está sendo produzida pelo Instituto Butantan e lá no Rio de Janeiro, em Manguinhos também, para termos a sequência anual, a exemplo do que aconteceu com a H1N1, desta vacina contra o coronavírus? Perfeito, Samuel. Essa é uma outra questão polêmica que a gente ainda não tem uma resposta, porque nós ainda não temos um follow-up, né, um segmento adequado ainda para sabermos se essa vacina vai ser incorporada ao calendário anual, mas muito provavelmente, assim como é com a H1N1, a vacina da Coronavac ela vai sim ter que ser reforçada de períodos em períodos, talvez anualmente, ou se num período maior, isso vai depender aí dos colegas infectologistas e dos pesquisadores para definir esse prazo. Mas eu acredito que sim, nós teremos que viver à base de tomarmos reforços dessas vacinas para que a gente consiga adquirir uma imunidade permanente aí contra a infecção. Então, voltando agora para a sua especialidade, o doutor Roberto, nós temos aí muita procura pelos urologistas e principalmente porque os homens devem procurar, a partir de uma certa idade, urologistas, primeiro por disfunções eréticas, por problemas de outra natureza. E o urologista sempre foi muito importante para a saúde humana, principalmente para a saúde da mulher. Eu pergunto, a partir de que idade é recomendada ao homem que faça uma procura a um urologista para saber como anda a sua situação? Perfeito, Samuel. A urologia ela é uma especialidade que ela tem realmente esse diferencial, porque nós trabalhamos com prevenção, nós trabalhamos com detecção precoce e nós sabemos que hoje o câncer de próstata é um câncer que tem o maior índice de ocorrência na população masculina.
seguido apenas ele perde apenas pelos cânceres de pele, não melanocíticos. Então, devido a essa alta incidência, é importante que a população masculina, em um determinado momento da sua vida, faça uma consulta urológica, sem dúvida nenhuma. Obviamente que a idade recomendada que a gente pede para que eles não deixem passar é a partir dos 50 anos. 50 anos, chegou ali no meio século, procure o urologista. E o que é mais importante, não espere pelos sintomas. Nós estamos lidando com doenças de alta gravidade, de alta mortalidade, que temos ainda um índice alto de mortes por ano, em torno aí de 15 mil, segundo o INCA, e que não dá sintoma. Não é uma doença que te avisa, olha, vai no médico porque você está com problema. Pelo contrário, você tem que fazer a busca ativa dessa doença. E aí, nessa busca ativa, é que descobrimos a doença na fase em que ela ainda é tratável, na fase que você consegue a cura. Então, a idade limite é a partir dos 50 anos para todos os homens, sem exceção. E aqueles que têm histórico familiar do câncer de próstata ou algum fator de risco, principalmente a raça negra, que é uma raça que tem uma maior incidência, a gente pede até que a população nos procure a partir dos 45 anos de idade. Isso não é uma garantia que você não vá ter a doença, mas pelo menos garante uma detecção precoce em que a cura e o tratamento é possível. Doutor, nós, nesse período de pandemia, nós tivemos aí uma mudança comportamental da população. Principalmente porque muitos tiveram perdendo o emprego, outros passaram a trabalhar menos, recebendo menos, outros tiveram que encerrar suas atividades comerciais, outros tiveram que ter uma atuação home office nas suas respectivas residências. Isso alterou o comportamento sexual do homem, principalmente por aquilo que o senhor percebe, por aquilo que é visto na área da saúde nesse aspecto? Sem dúvida. A questão sexual para o homem sempre foi um tabu. É muito difícil o homem sair da sua casa e vir consultar um urologista para discutir um assunto tão assim polêmico como é a questão sexual. Geralmente, hoje, com a facilidade que existe de acesso à informação pela internet, o paciente, sem dúvida, ele vai buscar uma saída ali pela internet, acaba optando por tratamentos não convencionais, e aqueles poucos que procuram o consultório conseguem entender que muito do que tem anunciado aí na internet são tremendas bobagens, tremendas barbaridades. Outro dia veio, Samuel, um paciente no meu consultório com um embrulho trouxe um embrulho de papel de pão, desses que a gente coloca pão, e sentou na minha frente e ficou me olhando. Eu falei, pois não? Ele falou assim, doutor, eu trouxe um equipamento aqui, eu quero dizer que o senhor me ensine como é que eu uso isso. E desembrulhou ali, eu penso, Samuel, uma coisa totalmente estrambólica, tinha umas hastes de metal, um elástico, e a hora que ele me tirou do saquinho aquilo ali, eu falei, desculpa, o que é isso? Ele deve ter pensado, nossa, vi no pior médico que podia ter, nem sabe o que é isso, doutor, o senhor não sabe o que é isso? E eu falei, não, eu não sei. Ele falou, isso aqui é um prolongador peniano, isso aqui é um equipamento que eu comprei na internet para esticar o pênis, para aumentar o tamanho do órgão. Eu falei, olha, você vai me desculpar, mas eu nunca ouvi falar que esse equipamento tem alguma eficácia científica para você usar. Por isso que eu não sabia do que se tratava. Olha, Samuel, pensa numa frustração. Isso porque eu não perguntei quanto é que ele gastou. Então, realmente, essas questões acabam acontecendo sem dúvida. E quando a frustração afeta a cabeça do homem, e o homem depende muito do seu psicológico para ter uma relação sexual adequada e satisfatória, ele acaba apresentando algum grau de disfunção sexual, sem dúvida nenhuma. Doutor Marins, eu queria que o especialista dissesse
Qual é a importância desses estimulantes sexuais que são os comprimidos, popularmente aí conhecido como azuizinhos, Viagra, etc., Cialis, que o homem toma a partir de uma determinada idade? Isto causa algumas consequências para a saúde do homem, principalmente quem faz uso regularmente desse tipo de remédio? Ô Samuel, essa pergunta é muito boa, porque realmente hoje com a febre dos azuizinhos e do Cialis, que é amarelinho, e assim por diante, né? Isso virou uma forma, de repente, de fuga aí para muitos pacientes tratarem as suas disfunções sexuais. Mas essas medicações, a gente sempre insiste no consultório, eles têm indicações médicas formais para que você use. Primeiro porque ela pode não estar bem indicada e não provocar o resultado esperado por conta disso, ou porque às vezes ela pode provocar um efeito colateral, um efeito adverso que pode sim trazer danos para a saúde do paciente. Então é uma medicação que existe, que funciona, mas ele tem que ser respeitado, as suas indicações, baseados na dose, no tipo de paciente, nas comorbidades que ele apresenta, para que a gente saiba adequar essa medicação. Muita gente aí fala, mas eu tomei o remedinho e deu certo. Às vezes deu certo pelo próprio efeito placebo, do paciente achar que está tomando alguma coisa e aquilo confortar o psicológico dele e ele achar que vai ter o efeito. Mas a gente também tem o rebote de alguns pacientes que passaram muito mal por estarem indicando ou usando essa medicação de forma equivocada. Eles estão aí, funcionam, mas sem dúvida a opinião do profissional, a consulta ao profissional especialista é fundamental para você saber a dose, o tipo de medicação, quando utilizar, o que fazer num efeito de superdosagem ou de algum efeito adverso, para que você não colha nenhuma consequência ruim com o uso da medicação. E esse tipo de medicamento, ele é vendido de forma aleatória, de forma não convencional, que se busca uma receita médica e vá-se a uma farmácia comprá-lo. É um remédio que se vende aí sem necessidade dessas receitas e de qualquer tipo de orientação. E principalmente em artigos importados e comprimidos importados que não se sabe a origem, não se conhece o que pode produzir de efeitos colaterais esse tipo de remédio. Isso é temerário, não é, doutor? Exatamente. A gente sabe, Samuel, que hoje você compra no camelô. Se você for numa barraquinha do camelô, você resolve a tua vida sexual, porque ali tem pomadinha para não sei o quê, para prolongar a ereção, tem o comprimidinho, o azulzinho vendido no camelô. Então você compra na quantidade que quer, na dosagem que quiser, da forma que você quer, e a gente não sabe nem o que tem ali dentro. Então, realmente, isso é uma atitude muito ruim, né? Você fazer o uso dessa substância sem uma indicação médica e comprando de fontes escusas ainda. Você não sabe qual é o outro efeito que pode acontecer com você, né? Na ocasião eu fui para Belém, no estado do Pará, certo. E eu estava no mercado Ver o Peso. E aí tem aquelas barraquinhas que vendem aqueles produtos medicinais. Garrafada. Então a mulher tava falando assim, olha, você que já não é tão jovem, aqui tem uma garrafada que vai resolver o assunto seu pro resto da vida. Ai, meu Deus. Isso é muito comum nos estados do Norte e Nordeste, não, doutor? Com certeza. E se a gente parar para pensar, como o homem é 100% dependente da estimulação, o homem depende do estímulo, o homem depende do psicológico. Então, isso às vezes funciona, porque ele toma aquilo, ele se sente o super-homem. Então, ele acredita no efeito e acaba tendo um bom resultado com aquilo. Então, a gente fala que até miolo de pão engarrafado ou em forma de cápsula pode resolver a vida do paciente se a causa do problema for psicogênica, né? Não houver uma causa orgânica.
E ela recitava todo o componente da garrafada. Ela dizia todo tipo de erva que era inserida naquela garrafada, mas aí de uma forma que deixava o sujeito meio maluco, viu? Samuel, você tem que trazer uma dessa para mim quando você for de novo, viu? E quem não estava bem fixo na memória, na ideia, falou, isso deve ser bom mesmo, viu? Eu vou comprar isso. Olha. Que aí eu não preciso comprar comprimido, eu tomo E tinha até cachaça no meio, viu? Ó, Samuel, até para memória ela é boa, porque você vê que você não esquece dela mais, né? Eu vou querer uma também quando você voltar lá, hein? Olha, eu não comprei, mas quase, viu? Doutor, muito obrigado por conceder-me essa entrevista. Imagina, certamente foi muito interessante saber a opinião de um especialista e de alguém preocupado com a área da saúde, até porque também o Dr. Roberto Marins hoje tem uma atividade a mais na sua vida profissional. Como é que está o trabalho como professor das universidades médicas aqui de Bauru? Samuel, isso aí foi uma coisa muito gostosa que aconteceu na minha vida. Eu, desde que saí da minha residência, eu optei por realizar a minha pós-graduação, fiz o meu mestrado, doutorado, hoje estou fazendo um pós-doutorado lá na Universidade de São Paulo. Então, realmente, isso atendeu um desejo que eu sempre gostei. Eu tenho uma família de professores, meu pai é professor, minha mãe foi professora, meu irmão é professor, então eu acho que está meio que no sangue. E esse ambiente dos alunos, da escola, isso não tem coisa mais gostosa, não tem coisa melhor para que estimula a gente a estar estudando, a estar aprendendo com eles. Então, realmente, está sendo uma experiência muito legal, muito gostosa aqui em Bauru, com essa turminha nova aí. E tem uma turminha aí dedicada, embora que fazendo aulas aí remota. Eu tenho um neto que faz medicina aqui, olha aí, tenho uma neta que faz medicina nos Estados Unidos, enfim. São as modernidades e a vida que continua e tem que ser assim mesmo. Como eu tenho formando vários profissionais nesta área que passaram pelo meu aprendizado e que estão se notabilizando em grandes veículos de comunicação. Doutor Roberto, muito obrigado por me conceder esta entrevista e certamente nós o teremos brevemente retornando a esta programação jornalística. Eu agradeço, Samuel, uma alegria poder compartilhar com você esses momentos aí, essa alegria toda, e numa oportunidade te dar um abraço pessoalmente. Muito obrigado. E com o Dr. Roberto Marins, que é urologista, professor, e é cirurgião também desta área, nós estamos encerrando o nosso enfoque regional de hoje. Aos que nos acompanharam, os nossos agradecimentos. Até o próximo programa, com novos convidados, com novas entrevistas, nos horários alternativos desta programação. Até lá.